Todo mundo tá certo. É, isso mesmo. Todo mundo tá certo. Porque cada pessoa vive de uma forma única. Cada pessoa tem uma forma única de ver as coisas. Cada pessoa tem uma perspectiva única. Então, todo mundo tá certo da sua própria perspectiva. Mesmo que a pessoa esteja errada e que ela tenha feito algo absurdamente errado, ela acha que ela tá certa. Porque todo mundo tá certo. Isso não é algo que significa que é porque você simplesmente é burro, você simplesmente é babaca ou mal intencionado. É que todos nós funcionamos dessa maneira. O nosso cérebro, ele é feito, ele tem a forma que ele processa as coisas é de uma maneira que você sempre vai recortar a realidade dentro das crenças que você tem. Então tudo que tá no seu subconsciente, cérebro e mente não são a mesma coisa, tá? Não são a mesma coisa. Tudo que tá no seu subconsciente, seu cérebro, ele é que nem a inteligência artificial, ele vai pegar o que tá nele, as referências que ele tem. Então as pessoas e você, porque você é uma pessoa, certo? Todas as pessoas vão ver as coisas dessa maneira. Vão ver as coisas com base no que elas acreditam. E o que elas acreditam, para elas, é verdade absoluta. Por isso que eu digo que todos estão certos. Mesmo uma pessoa que mata, que rouba, que faz coisas absurdas, essa pessoa se convence de que ela tá certa. Por que quando a gente passa por uma situação, acontece uma situação, tô ficando calma, acontece uma situação, você vai lá e você tem uma interpretação e a pessoa tem uma interpretação completamente diferente. Por quê? Não deveria... Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, mas a verdade é uma só. Não é não? Que verdade? Verdade do quê? A verdade é uma só, aconteceu X, Y e Z e não necessariamente. O que acontece é que numa situação, num evento, todo mundo que está vivenciando aquilo está experimentando e recortando aquela situação, cada uma da sua maneira. Então as pessoas vão interpretar, vão sentir, vão... enfim, tudo à sua maneira. As pessoas, elas não vão porque às vezes quando a gente passa por situações, a gente pensa que as pessoas, elas... Vou dar um exemplo. Você passou por uma situação que você foi a ferrada da história, tá? Aconteceu uma situação, aconteceu uma desavença aí, você foi a errada da história. Papel isso aqui. Você foi a errada da história. E aí você vai lá, fica com raiva, porque na sua perspectiva do que aconteceu, você estava certa. E aí, a pessoa que tá errada, na sua perspectiva, pensa da mesma forma, que ela tá certa e você tá errada. E quem tá certo nessa história? Diz pra mim. Depende de quem tá vendo, não é? Mas vou dar um exemplo pessoal meu. Eu tô me divorciando. Eu fiquei muito doente, fiquei muito deprimida, eu parei de trabalhar. E fiquei totalmente dependente do meu ex-marido financeiramente. Naquela época, eu tenho 30 anos, tá? Pra quem não sabe. Provavelmente você não sabe, porque você tá me conhecendo agora, né?
Eu tenho 30 anos, então eu casei com 26. Eu fiquei mais de 2 anos sem trabalhar. E eu fiquei numa depressão absurda, extrema, extrema. Uma grande depressão. E o que aconteceu? Deixa eu tomar meu chá antes que ele esfrie. Eu fiquei muito deprimida, como eu falei. E eu saí do trabalho naquela época porque eu tava querendo mudar minha vida. Eu tava querendo sair da religião que eu tava querendo mudar tudo. Chutar tudo. Chutei o balde. Só que o que acontece? Como eu saí da minha religião, a grande parte das pessoas que viviam comigo, que andavam comigo, etc., eram da religião. Então, assim, eu fiquei muito isolada. E isso me ferrou. Com o passar do tempo, eu cheguei até a desenvolver síndrome do pânico, que teve uma época que eu não conseguia nem sair de casa. Eu fazia um curso naquela época, eu às vezes conseguia ir pro curso, às vezes não. Então foi muito sofrido. E eu tinha saído de tudo isso justamente porque eu queria realmente revolucionar, eu queria mudar minha vida, eu tava numa busca profunda de quem eu era, o que eu queria da minha vida, porque eu vivi uma vida toda deprimida, eu entrei pra religião procurando respostas e eu me aprisionei na religião. Enfim, minha vida tava uma bosta e eu tinha consciência de que eu não poderia culpar as pessoas, porque ninguém me obrigou a entrar na religião. Eu não poderia culpar tudo, mas eu sabia que também eu não era a errada de tudo, porque o que acontece? Nós somos doutrinados, nós somos direcionados para pensar de determinada forma, para agir de determinada forma. Nós somos programados. A gente vive numa matrix, né? Isso é óbvio. Eu acho que se a pessoa não acredita nisso, ela é muito ingênua. Pra mim é mais do que óbvio que existem elites de poder que dominam a Terra, né? E que a gente participa, é que nem o show de Truman, né? A gente participa de uma grande palhaçada. Só que muitas das crenças que você tem, você não criou elas conscientemente. Você foi induzido porque você era criança, porque seus pais falavam a verdade e o que eles falaram você pegou como fato absoluto. Conforme você foi crescendo, você foi entendendo que não era bem assim. O mundo tá mudando, as coisas mudam, novos conceitos aparecem. Mas independente disso, você já tem certas crenças que você acredita que são verdade. Que você acredita que você é o certo da história. Porque é muito fácil a gente ficar numa postura de vítima. Porque alguém fez mal pra mim, foi a pessoa que fez mal pra mim. E não eu que permiti. Claro que você tem padrões, claro que você tem crenças, né? Mas você participou tanto quanto a pessoa. Se alguém te bateu e você apanhou, e você ficou apanhando, é porque você deixou. Se você deixou, você tem parte da responsabilidade, você entende? E as pessoas não querem admitir isso. Quantas vezes eu não vejo, quantas situações eu não vejo, de a pessoa falar, mas o fulano sabe que tá errado. Mas o fulano sabe que o errado da história é ele. E eu fico assim, talvez o fulano pense que nem você. O fulano pensa que ele é o certo da história. Porque cada um tá vivendo da sua perspectiva. E eu entendo que existem coisas que realmente são erradas. Traição, roubar dinheiro, eu não tô negando isso. O que eu quero dizer é, se você foi a vítima de uma história, você não foi o certo da história.
Você entende? Você foi alguém que participou dessa história. Mas não existe isso de certo da história. Porque a pessoa que roubou, por mais que ela saiba que isso é uma canalice, obviamente ela sabe, ela não é... Vamos parar com essa também, né? Obviamente que ela sabe. Mas a pessoa que roubou, ela acha que ela tá certa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A pessoa acha que ela tá certa. Ela acha que ela tá com a razão dela. Então, por isso que as pessoas lutam pra se provar verdadeiras, pra querer provar pro outro que ela tá certa. E é uma perda de tempo. Porque todo mundo tá certo na sua própria perspectiva. Porque nós vivemos a vida de forma única e subjetiva. Provavelmente, um fato, talvez ninguém esteja contando a verdade, tá todo mundo contando a sua versão da história e não a verdade. Entende? Então, simplesmente é isso aí. Tá todo mundo certo. Até quem tá errado tá certo na perspectiva dele. Mas o ponto é, até quando o seu certo vai te aprisionar? Até quando o seu certo... Eu tenho que me provar certo. Fulano tem que me pagar. Porque... Ai, porque sim. Será que vale a pena estar certo? Será que vale a pena ser o certo da história? Quando eu decidi sair da religião que eu tava, eu decidi sair porque eu já não concordava com nada. Hoje eu acredito em coisas completamente contrárias ao que a religião que eu tava ensinava. Né? Completamente ao contrário. Nossa, eu não gostei não. Cabelo. Vou jogar ele pra ficar menos liso. Totalmente ao contrário. Mas é totalmente ao contrário mesmo. Eu literalmente virei do avesso. E... eu sei. Como eu não tenho contato com as pessoas de lá, porque eu era testemunha de Jeová, então você não... É porque eu saí porque eu quis, tá? Eu saí porque eu quis. Não foi porque eu cometi nenhum pecado. Até porque o pecado não existe, né? Mas deixa pra lá. Eu saí de lá e eu perdi contato com todo mundo. Eu realmente fiquei isolada. Eu tenho um irmão que é testemunha de Jeová que não fala comigo. Aí eu te pergunto, eu tô certa? Na minha perspectiva eu tô certa, mas eles estão errados na perspectiva deles? Não. Não estão. Não estão. E se eles não estão errados, quem é que tá certo na história? Os dois lados. Vocês entendem o que eu quero dizer? Talvez meu irmão nunca mais volte a falar comigo. Porque eu não vou voltar. Mas aí, será que a postura correta que eu tenho que ter é me vitimizar? Acabaram com a minha vida. Ai, meu Deus, me destruíram. Ou será que a postura correta é...
É a escolha dele. Eu sei, porque eu já estive do lado de lá, como é que é. Então, simplesmente, é isso. Deixa a vida segue seu curso. Eu fiz a minha escolha. Eu sabia das consequências. Não foi gostoso. Muita emoção que estava enterrada aflorou. Foi muito mais difícil do que eu pensava que ia ser. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer, o que eu achava certo pra mim. Mas eu paguei esse preço. A gente tem que pagar o preço das coisas, estando certo ou errado. Então, o que eu quero com esse vídeo? É fazer você pensar, né? Será que ser o certo da história é mais importante do que ser o certo na sua história? Porque na história deles eu sou errada. E eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Eu sou a bruxa mesmo. Eu virei bruxa, na verdade, né? Eu sou bruxa hoje. Eu faço magia. Na verdade, todo mundo faz, né? Se você pensa e sente algo, você já tá fazendo magia. Porque a gente vive num universo que tudo tem energia. Mas eu faço magia mesmo. E eu mexo com tarô, tudo que é errado. Tudo que é do mal pra eles. Então, eu sou a errada da história. Eu assumo isso na história deles. Não tenho problema nenhum com isso. Então, será que o certo é você ser o certo? Ou o certo é você fazer o que é certo pra você e seguir em frente? Bom, fico por aqui. Até a próxima. Tchau.